Bem, gente, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para gravar a nossa correção da atividade de política de concessão de crédito, certo? Vale ressaltar que toda e qualquer atividade que a gente faz, certo? Toda e qualquer aula que nós assistimos tem atividade e logo após tem a correção da atividade. Nesse contexto a gente segue com essa programação, tranquilo? Então vamos lá. Vamos só relembrar o que é o conceito de política de concessão de crédito. A política está ligada à questão do regimento da instituição, certo? O regimento da instituição é o que a instituição determina, quais são as suas normas, o que se pode e o que não se pode fazer, certo? Então a política está inserida dentro desse contexto. A concessão é o desejo que a instituição tem de conceder ou não algo para alguém ou para outra instituição. E o crédito nada mais é do que uma relação de confiança entre as partes, certo? Então nós devemos ter esse entendimento. Então a política de concessão de crédito é nada mais nada menos do que o desejo que a instituição tem de conceder ou não crédito para uma pessoa, que é uma relação de confiança, através do regimento que ela tem. O que é esse regimento? Esse regimento são as suas normas, são as suas instruções, certo? Esse crédito será liberado ou não através de mecanismos que a instituição utiliza para fazer uma pesquisa e saber se o consumidor ou o possível consumidor tem ou não condições de ter crédito nessa instituição, certo? Mas vamos lá ao nosso contexto, nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte aqui, ó: segundo o conceito básico do dicionário, o termo crédito nos remete à ideia de: letra A, permissão; letra B, desconfiança; letra C, confiança; letra D, regimento; ou letra D, nenhuma das alternativas. Se nós formos pegar ao pé da letra, se nós formos levar ao pé da letra, aí nós teríamos várias alternativas que nós poderíamos marcar. Por exemplo, permissão: o crédito é uma permissão para compra, certo? Desconfiança: não, se eu tenho desconfiança de alguém ou de alguma instituição, não libero crédito a ela. Regimento, certo? A questão da liberação ou não do crédito, ela parte também do regimento da instituição, mas não é propriamente dito isso, certo? O regimento vai dizer o que se pode e o que não se pode fazer, e o crédito, ele depende de algumas circunstâncias para ser liberado ou não. E aí nós temos a questão da confiança, que nós podemos ver claramente aqui, certo? No nosso contexto do dicionário, que o crédito é a confiança que se tem em algo ou em alguém. Então nós temos aqui, ó, o conceito de crédito, segundo o dicionário, é a confiança que se tem em algo ou alguém. Então nós podemos entender que a questão número 1, a alternativa correta, a alternativa C, confiança, certo? Vamos lá para a nossa segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: procedimento indispensável no momento de decidir se irá liberar ou não crédito ao consumidor. Vamos lá saber qual é o procedimento que é indispensável. Conhecimento? Não. Conhecimento a gente sabe que não depende disso. Conhecimento, muitas vezes o profissional que está ali apto, está destinado a trabalhar com essa parte da concessão de crédito, ele pode até conhecer o possível consumidor ou o futuro consumidor, mas ele não deve levar em consideração essa relação que ele tem com esse consumidor, certo? Deve levar em relação o regimento que tem a instituição, o que a instituição diz que tem que ser feito ou não. Vamos lá. Confiança. A confiança também. A confiança é justamente o crédito que é liberado ou não para o consumidor. Bom humor. Bom humor, isso cabe em toda e qualquer relação trabalhista de crédito de confiança ou não. Aí nós temos lá a análise de crédito. A análise de crédito é o procedimento indispensável para as instituições decidirem, saberem se vão liberar ou não crédito para os consumidores. Nós temos aqui, ó, análise de crédito. A análise de crédito consiste em atribuir valores a um conjunto de fatores que permitam a emissão de um parecer sobre determinada operação de crédito. Então aqui nós temos a análise de crédito. Através da análise de crédito, nós iremos saber se, certo? Se e somente se a situação para o consumidor será positiva, ou seja, será liberado o crédito para o consumidor, ou será negativa, não será liberado o crédito para o consumidor, certo? Então nós temos esse conceito aqui. Então
elemento indispensável, certo? É a análise de crédito. Então, nessa questão número 2, alternativa correta, alternativa B. Na questão número 3 diz o seguinte: são condições básicas para a concessão de crédito, segundo a aplicação geral. Isso nós temos lá no material, certo? Exceto, ou seja, significa dizer que todas são menos uma. Quando eu falo exceto, menos uma, certo? Diz que tem que comprovar sua identidade. Sim, lá na aplicação geral, nós temos o entendimento de que tem que comprovar a identidade. Através de quê? Através de qualquer documento de identificação com foto. A foto é que comprova a identidade do indivíduo. Não precisa necessariamente ser um RG. Pode ser um RG, pode ser uma carteira de trabalho, pode ser uma carteira de motorista. No caso do sexo masculino, pode ser um certificado de reservista, pode ser um passaporte. Então, qualquer um desses documentos que tenha identificação, que tenha foto do possível consumidor, é um documento que comprova a identidade do consumidor. Vamos lá. Letra B. Preencher integralmente o cadastro e assinar o contrato de adesão ao sistema de crédito. Sim, é um procedimento que tem que ser feito no momento da concessão ou não de crédito para o consumidor. C. Não possuir restrições creditícias, como registro no SPC, cheques devolvidos, protestos em cartórios ou informações negativas na praça. Pronto, é uma das condições também que é indispensável para liberar crédito para o consumidor. Não possuir restrições creditícias, não ter o nome negativado no Serviço de Proteção ao Crédito ou no Serasa, não possuir cheques devolvidos, que eu falei para vocês, lá no momento que o indivíduo tem o seu cheque, que aí ele emite o cheque, quando o beneficiário vai fazer o desconto desse cheque, que não tem fundos, ou seja, não tem recurso na conta do emitente, esse cheque é devolvido, certo? É o que nós chamamos de cheque sem fundos. E aí o que acontece? O que acontece é que esse cheque que foi devolvido, cada vez que o cheque é devolvido, o emitente tem o seu nome registrado, certo? No órgão que compete a isso, certo? De cheques devolvidos. Protestos em cartórios, ou seja, o cheque pode ser protestado em cartório, ou informações negativas na praça. Aquela questão em que as instituições perguntam: diz aí o nome de 3 empresas que você compra, para a gente entrar em contato e saber como que é a sua relação com as empresas. Então são informações negativas, então não deve ter nenhuma dessas condições aí. E a última aqui, não comprovar renda. É um fator de extrema importância e indispensável também a concessão de crédito, que deve ser a comprovação de renda. Então, quando ele não comprova a renda, está dizendo que é uma condição que não deve ser liberado crédito para esse consumidor. Então, a alternativa correta, a alternativa D, não comprovar renda, porque ele diz aqui, exceto, certo? Não é uma condição básica para conceder crédito. Então, não comprovar renda deveria ser ao contrário, comprovar renda. Então, a alternativa correta, a alternativa D, certo? Vamos lá ver aqui o que diz. Aplicação geral: comprovar a identidade, preencher integralmente, não possuir restrições creditícias. Aí vem aqui, comprovar a estabilidade, comprovar a renda aqui, deve ter a comprovação de renda para que se haja certa liberação do crédito. Lá diz não comprovar renda, justamente ao contrário daqui. Então não entra nesse contexto, certo? Vamos lá. Questão número 1, 2, 3, questão número 4. Questão número 4. O que diz a questão número 4? Os 5 Cs do crédito, na sua política, são listados da seguinte forma: caráter, capacidade, capital, condições e correligional. Vamos lá. Está perguntando se é verdadeiro ou se é falso. Está dizendo que os 5 Cs do crédito são listados da seguinte forma: primeiro, caráter, depois, capacidade, depois, capital, depois, condições e depois, correligional. Vamos ver se esses termos estão corretos. Ele pergunta se é verdadeiro ou se é falso, certo? Desculpa a marcação aqui, gente, certo? Mas não batemos o martelo ainda. Vamos ver lá os 5 Cs do crédito. O que diz aqui? Diz aqui que os 5 Cs do crédito na sua política são: caráter, avaliação da intenção da empresa de cumprir ou não o compromisso firmado com a companhia, da empresa ou do indivíduo. Capacidade,
a condição do cliente de produzir o dinheiro necessário para cumprir o compromisso. Isso aqui é justamente a questão da comprovação de renda, certo? A capacidade de pagamento que ele tem. Se não tem capacidade de pagamento, então ele não tem condições de produzir dinheiro suficiente para cumprir o compromisso que foi firmado com a instituição. Vamos lá outro. Capital, a atual saúde financeira do cliente. Tem que saber, porque muitas vezes o cliente não compra somente na sua instituição, compra em outras instituições e essas outras compras vão acumular e gerar um montante ao final do período, certo? Que possa fazer com que o cliente não honre os seus compromissos. Condições, a situação macroeconômica do país e suas variáveis que podem afetar a empresa. As condições atuais do país. O que acontece? Nós temos como exemplo a inflação lá em cima e o poder de compra do indivíduo só diminuindo, porque o salário não aumenta na mesma proporção da inflação. Então, se a inflação aumenta, certo? O poder de compra do consumidor diminui. Então, isso é inversamente proporcional. Quando a inflação aumenta, o poder de compra diminui. O que é a inflação? É o aumento exorbitante, podemos dizer assim, dos produtos e serviços e que a faixa salarial do consumidor não acompanha esse aumento. Então, fica totalmente defasada, diminui o poder de compra do consumidor. E o quinto é colateral, o nível de engajamento do cliente em outras dívidas, a quantidade de dívidas que o cliente tem em outras instituições que pode provocar um efeito colateral e vir a fazer com que ele não cumpra as suas obrigações com essa instituição. Então aqui diz que são o quê? Caráter, capacidade, capital, condições e só o último aqui, que era colateral, coloquei correligional. Então é falsa essa afirmação. Por quê? Porque o último dos seis aí não se conforma, não está de conformidade com o que diz lá no material, certo? Vamos lá para a quinta e última questão. Não será concedido crédito ao cliente que se enquadrar nas situações, exceto, ou seja, a situação não entra na questão. Deixar de apresentar documentos que comprovem sua identidade. Sim, o consumidor, o cliente que não apresentar documento que comprova a identidade dele, como RG, certificado de reservista, no caso masculino, carteira de motorista, que é habilitação, certo? Passaporte, por aí vai, ele não apresentar esse documento que comprova a identidade dele, não será concedido crédito a ele. Menor de 18 anos de idade não emancipado. Também, se a pessoa é menor de idade, ou seja, a justiça da lei diz que ele não pode responder pelos seus próprios atos. Então temos aqui menor de 18 anos de idade não emancipado. Agora, se o indivíduo é emancipado, ou seja, ele tem plenos direitos de responder judicialmente e perante a lei por qualquer ato que cometer, mesmo sendo menor de 18 anos, mesmo sendo menor de 18 anos. Isso porque os pais ou responsáveis atribuíram esse direito e essa capacidade a esse indivíduo. Está registrado no SPC. Pronto, está registrado no SPC é uma condição que é fatal para não conceder crédito ao consumidor. Estiver com o nome limpo na praça. Se estiver com o nome limpo na praça, significa que ele é bom pagador. Mas se estiver com o nome registrado no SPC, Serviço de Proteção ao Consumidor ou ao crédito, certo? Então é uma condição que diz que não deve ser concedido crédito a esse consumidor. Então, nessa quinta e última questão, a alternativa correta é a alternativa C. Certo, gente? Então aqui nós tivemos a correção da nossa atividade, certo? Espero que vocês tenham conseguido resolver a atividade de forma clara e que vocês tenham acertado todas as questões. Caso não acertar as questões, então está aqui a correção. Vamos receber também a atividade em PDF para que vocês possam, certo? Realmente arquivar e, quando necessário, rever essa atividade, certo? Então é isso aí. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.